Já aqui disseste várias vezes, já aqui falaste da tua mãe, estamos a falar da mãe do coração, não a progenitora, mas a mãe que te adotou, que é uma tia, não é? Bem como o seu marido, o teu tio, o João. Como é que se chamava a mãe? Maria. Maria. Maria do Céu. Maria do Céu. Eu acredito que é na infância que nós encontramos alicerces para formarmos a nossa personalidade. Que te deram estes pais adotivos em Castelo Branco até aos 18 anos? Que te tenha moldado o caráter? Não posso dizer que tenha sido uma infância muito feliz. Não foi? Não foi, sim. Eles sabem disso. Já falei disso, eles ficaram um bocado tristes, mas eles sabem que é a realidade. Mas ao mesmo tempo acho que isso me deu força, porque se não fosse a maneira como... A diferença um bocadinho que eles me tratavam em relação aos meus irmãos, aos meus primos, eu se calhar não tinha saído de casa e não tinha vindo para Lisboa lutar pelo meu... Aos 18? Aos 18, sim. Mas havia diferenças de trato? Sim, havia, mas hoje em dia eu percebo. Eu acho que, em relação principalmente à minha mãe, que já não está cá, era a maneira que ela tinha de amar, mas não era por mal, percebes? Ela fazia aquilo, mas eu acho que era sem intenção. E quando a perdi é que eu percebi que, se calhar, perdi demasiado tempo em guerras com ela, desnecessárias. E acho que é isso que me dói até hoje. E vai doer para sempre. Não queria chorar, mas custa-me um bocadinho porque... Não, custa-me um bocadinho porque, olhando para trás... Não fizeste os passos com o teu passado ainda. Mas fiz com a minha... Quando ela veio para o hospital e eu percebia nos olhos dela, de eu estar ali, porque eu já estava em Lisboa, os meus irmãos não, a felicidade de eu estar ali sempre presente ao pé dela. E eu percebi que realmente as guerras, as discussões, eu não falar com ela durante um ano, não fazia sentido. Realmente era a maneira que ela tinha de me amar e realmente os meus pais foi quem me deu a educação, a alimentação, uma casa e isso que os... Resgataram-te de uma instituição. Sim, uma instituição. Poderias ter estado até aos 18 anos numa instituição, não é? Sinto que fui um bocado injusto. E as pazes estão feitas com o teu pai? Com o meu pai, sim. O meu pai sempre foi um bocadinho diferente da minha mãe. Eu acho que ele sempre se deixou levar pela minha mãe. Mas ele sempre me apoiou e ele sempre, quando eu saí de casa na altura por causa de ser manequim, foi por causa da minha mãe. Mas eu sabia que o meu pai queria. Mas foi uma fase, já está no passado. Já lá vamos, mas é um passado recente, só tens 33 anos. Eu estou a falar contigo e parece que tens 50, não. Tens 33 anos, passaste por muita coisa. Mas quando tu me dizes que afinal não tiveste uma infância muito feliz... No sentido, nós éramos 4 irmãos. Eu, o João, a Olga e a Gisela. E, por exemplo, coisas mínimas, de eu querer um bolo e a minha mãe não me dar €1 e depois ir dar ao meu irmão. E essas coisas para um miúdo... Que tu não entendias. Que eu não entendia. Ainda por cima, porque ainda não conhecias a tua história, não é? Não, aí já conheci. Já? Quando eu fiquei a saber que, afinal, aquela família não era a minha família biológica, para mim foi uma confusão na cabeça. Eu tinha 7 anos, 7, 8 anos. Como é que geriste isso? Como é que te organizaste quando sabes que afinal... Acho que cresci muito revoltado, sinceramente, com isso, com a história, depois perceber... Depois essas diferenças de tratamento, por exemplo, a minha irmã Gisela sempre me deu tudo, ou seja, eu dizia, tu também és adotada, Gisela, não fazes parte da família. Mas isso é interessante porque cria-se uma cumplicidade única, não é? Tudo o que eu precisava ela dava-me, às escondidas da minha mãe às vezes. Mas... A tua grande cúmplice. A minha grande cúmplice, sim. Ainda hoje... Foi ela que me inscreveu no Elite Model Look. Eu sei. E acho que isso me tornou um miúdo revoltado. E depois, em Castelo Branco, no meio pequeno, porque não poder assumir a minha homossexualidade, pior ainda. Ou seja, era uma revolta constante dentro de mim. Era uma inquietação? Sim. Um desassossego? Sim. E desabafavas com quem? Não com ninguém, esse era o problema. Nem com a Gisela? Nem com a Gisela, só soube da minha orientação sexual quando eu vim para Lisboa. E que ela me disse, Lisboa já sabia. corresponde à tua liberdade, à Sim, tua libertação, não é? Sem dúvida alguma. Foi a minha fase de crescimento, porque vim sem trabalho, com 600 euros no bolso e sem conhecer quase ninguém. E foi aqui que eu caí muito e que aprendi e que nunca liguei aos meus pais a pedir nada, por mais que precisasse. Pais que tinham ficado zangados, sobretudo a tua mãe, pelo menos durante um ano, porque achavam que a vida de modelo seria uma vida de drogas... Drogas, sim, festas. E festas. Sim. Depois, quando eles perceberam que realmente que eu queria isto e que poderia ser modelo, fizeram as pazes comigo.